Bem-vindo a todos que temos escutado no Projeto Basileia. Vocês são bem-vindos a ouvirem a palavra de Deus. Nesse dia, nós vamos falar um pouco sobre as verdades do Reino de Deus, falando especificamente sobre a porta do Reino de Deus. Para isso, nós vamos usar o texto de João, capítulo 10, versículo 1 a 10, que diz: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Bom, meus amados, aqui Jesus está dizendo que é a porta do reino de Deus, e ninguém pode se salvar se não entrar por ele. Só há uma entrada para o reino de Deus, e esta é a porta, Jesus Cristo. Não se poderá entrar no reino de Deus por outra parte, por outra porta, não existe. O texto nos afirma que Jesus só é a porta para se entrar no reino, porque ele entrou neste mundo de forma legal, o nascimento natural, a porta do mundo. Jesus entrou neste mundo pelo nascimento virginal de Maria, da Virgem Maria, e então ele entrou no mundo pela porta. Contudo, o diabo entrou de forma ilegal, por outra parte. Por isso é ladrão e salteador. A gente observa isso no versos 1 a 6. Pelo fato de ter entrado neste mundo pela porta, Jesus conquistou o direito de ser a porta do reino de Deus. E está batendo a porta do teu coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta, disse Jesus, batendo. Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Agora, pragmaticamente, há 3 passos que o homem deve tomar para entrar no reino de Deus. Isso está em Atos, capítulo 2, versos 37, 38 e 39. Pedro instrui aqueles que o indagaram sobre o que fazer para se salvar e, consequentemente, entrar no reino de Deus. A gente vê o texto assim: e ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja que Pedro está dizendo, as pessoas perguntaram: o que vamos fazer? E Pedro disse: primeiramente, arrependam-se, depois, batizem-se, e em terceiro, recebereis o dom do Espírito Santo. Por isso, vamos passar a falar de cada ensinamento de Pedro para esses homens. Vejamos, Pedro ensinou o arrependimento, em primeiro lugar. E vamos falar um pouco sobre arrependimento e dizer o que é arrependimento e de onde ele veio. Desde João Batista, a mensagem sobre o arrependimento era ensinada.
como prerrogativa para entrar no reino de Deus. Mateus 3, de 1 a 2. Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus também pregou o arrependimento para entrar no reino, como prerrogativa. Ele disse em Marcos 1, 14 e 15: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Os apóstolos também ensinaram a respeito do reino de Deus através do arrependimento, a entrada. E Atos 28, 30 e 31 diz: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Mas o que é o arrependimento? O arrependimento é deixar de ser independente para ser em tudo dependente de Deus. Vejamos Lucas 14, 26 a 27, diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Arrependimento é mudança de mente, metanoia, mudança, noia, mente. Mudança de mentalidade e mudança de reino também. Nós, quando nascemos da carne, somos carne e nascemos no reino das trevas. Mas quando decidimos entregar nossas vidas para Jesus, nós nascemos de novo, nascemos em um outro reino, o reino da luz. Isso está em Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em segundo lugar, Pedro ensinou o batismo nas águas. Então, algumas dúvidas surgem. Por que eu devo me batizar? Se eu entreguei minha vida para Jesus, eu devo me batizar? Porque Jesus ordenou que os seus discípulos fossem batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está em Mateus 28, versos 18 a 19. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando então devo ser batizado? Quando você experimentar o novo nascimento, o nascer de novo ou arrependimento. Só há sentido no batismo quando a pessoa já é um discípulo. A pessoa se torna um discípulo de Jesus, um seguidor obediente, para então poder ser batizado. Vejamos o exemplo de Atos 8, 35 a 38. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram perto de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe, preste bem atenção, é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Portanto, não tem sentido nenhum tipo de batismo de pessoas que não têm a consciência do que está fazendo. Não tem a consciência do que crê em Jesus. Por exemplo, batismo de crianças recém-nascidas. Não tem nenhum sentido, nenhum significado. Por quê? Porque a criança não decide nascer de novo. Só quando ela toma consciência da vida e come da árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, ela discerne as coisas, ela passa a ter a opção de comer da árvore da vida. E ela comendo da árvore da vida, que é Jesus, voluntariamente ela está apta a se batizar, sim, nas águas. O
que o batismo nas águas? A palavra batismo vem do termo grego baptizo, que significa mergulhar, mas pode remotamente significar aspergir. Mas o que vale não é a forma ou o ritual, mas é o fato da pessoa ter dado sua vida a Jesus. No batismo nos unimos a Cristo para nos tornarmos um com Ele. Nós batizamos no projeto Basileia tanto por imersão como por aspersão, por entender que não é a forma, muita água, pouca água, que faz o batismo, mas na verdade o que faz o batismo é o arrependimento, é a conversão interior. Isso, sim, habilita o discípulo ao batismo. E não o fato dele ser por aspersão, ou por imersão, ou por borrifação. Não importa. O que importa, na verdade, é o coração convertido. O que preciso fazer para me batizar? Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados, que Ele foi ressuscitado pelo Pai, e reconhecer que Ele é o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Se você reconhece tudo isso, você está apto a se batizar. Qual a atitude, então, que eu tenho, que você deve ter para se batizar? Você deve reconhecer que é um pecador incapaz. Você deve se arrepender de você mesmo, ou seja, de sua maldade. Você deve renunciar ao reino das trevas e Satanás. Está disposto a negar a si mesmo, está colocando Jesus antes de todos, antes do seu pai, da sua mãe, esposo, esposa, filhos, filhas, irmãos, irmãs, etc. Está disposto a renunciar tudo quanto tem, está disposto a ser um discípulo, um aprendiz obediente até a sua morte. Se você está disposto a tudo isso por Jesus, você está apto ao batismo nas águas. E o que acontece, pastor, quando eu sou batizado? Eu me uno a Cristo. Você vai se unir a Cristo. A Bíblia diz, em Romanos 6,3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, morro com Cristo e ressuscito com Ele. Continuando esse mesmo texto, verso 4 diz, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Romanos 6, de 4 a 9. Deus tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, sensível à voz dele. Eu sou feito membro do corpo de Cristo. A igreja, a eclesia, faço parte dela, eu passo a participar dessa igreja mística, o corpo de Cristo. Está em 1 Coríntios 12, 13, você pode ler em casa. Sou perdoado dos meus pecados pelo sangue de Jesus. Então só o sangue de Jesus pode nos purificar, nos lavar de todo pecado. Podemos ver isso em Atos 5,31, Atos 13,38, Efésios 1,7 e Colossenses 1,14. Outra pergunta, muito comum. Acontece algo sobrenatural quando me batizo nas águas? Eu acredito que o batismo é um símbolo e um testemunho. Mas não nego que é um momento tão especial na vida do discípulo que há uma unção do Senhor muito forte neste momento. Acontece até, em alguns casos, discípulos que são batizados com o Espírito Santo, logo em seguida, antes de ser batizado nas águas.
ou até mesmo durante ou depois. E outra pergunta, por que preciso me batizar nas águas? Foi um mandamento, uma ordem do Senhor Jesus para todos os que nascem de novo. Então, o batismo faz parte dos dois sacramentos. Ou seja, há dois sacramentos na Bíblia. Sacramento é sacro-mandamento. Ou seja, o mandamento sagrado. O mandamento que Jesus ordenou fazer. E ele ordenou se batizar. Então, é um sacramento. Como também a ceia do Senhor é um sacramento. Marcos 16,16 disse Jesus: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em terceiro lugar, Pedro ensinou sobre receber o dom do Espírito Santo. O que significa receber o dom do Espírito Santo? Entendam, nós falamos que para entrar no reino de Deus há necessidade de arrependimento, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Agora estamos falando. E o que significa esse batismo com o Espírito Santo? É um transbordamento do Espírito para ser testemunha do Evangelho do Reino de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8, foi Jesus que falou isso. E nós receberíamos o Espírito Santo. Tem base bíblica, pastor? Sim. E o batismo com o Espírito Santo foi predito por João Batista. Está em Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi também predito por Jesus Cristo, porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Deus a Israel? E disse Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1, 5, 8. Foi a experiência dos 12 apóstolos, na verdade, dos 11 apóstolos e 120 discípulos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, está em Atos 2, de 1 a 5, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então era uma festa judaica chamada Pentecostes, a duração de 7 dias, e a igreja, constituída pelos 11 apóstolos, mais 120 discípulos, estava reunida, quando de repente desceu sobre a igreja o Espírito Santo, como em fogo, labaredas de fogo sobre suas cabeças. E eles falavam línguas estranhas. Na verdade, não era exatamente estranhas, estrangeiras, porque o original é dialectos, ou seja, eram línguas daquelas pessoas que estavam ali ao redor. Tanto é que elas ouviam em cada um na sua própria língua. Os apóstolos anunciaram que tal experiência era para todos os chamados por Deus. Observe, irmãos, que há uma confusão que se faz muito aqui. Alguns dizem que essa experiência só foi para a igreja do início, mas o próprio texto bíblico de Atos 2:39
avisa, nos afirma e nos dá a convicção de que essa experiência é para todos os cristãos, inclusive os cristãos dos dias atuais. Vamos ver o texto. Esse texto é muito importante, porque a promessa justamente a vinda do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo pelo Pai, a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, a todos os que estão longe. Agora observe bem, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Se Deus te chamou, se Deus me chamou para o seu reino, essa experiência é também para você, é também para mim. É para que nós possamos sermos menos nós e mais Jesus. Há necessidade do poder do Espírito Santo. Os que se convertiam eram batizados nas águas e também passavam pela mesma experiência. Nós vemos vários textos em Atos dos Apóstolos, após Pentecostes, onde várias pessoas tiveram a mesma experiência de batismo com o Espírito Santo e de falar também em línguas estranhas e profetizarem. Atos 10, 44 a 47 diz: E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se. Observe bem, de que o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, se derramasse também sobre os gentios, que não eram judeus, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos 10, 44 a 47. Então aqui o texto já é no original glossolalia, no grego. Significa línguas estranhas. Aqui é línguas estranhas. O que é o batismo no Espírito Santo, então? É uma promessa e um mandamento. Atos 1, 4, 5. Disse Jesus: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. É um dom, é um presente. Atos 2, 38. Não é um prêmio. Prêmio é uma recompensa por algo que você fez. Presente é algo voluntário, cujo mérito é de quem dá. Isto é, um dom capacitante dado pela graça de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo não é por merecimento, não é por seu merecimento, mas é dado do alto pelo Pai, pelo fato de você ter entrado no reino de Deus. É uma experiência definida, cada pessoa tem a sua, é pessoal, é consciente. O Espírito Santo não tira a nossa consciência em nenhum momento, e transformadora, porque transforma o homem de dentro para fora, nos seus valores, costumes e comportamento. E outra coisa, o batismo do Espírito Santo é para todos os filhos de Deus, todos que entraram no reino de Deus. Lucas 11, 9 a 13. Veja a promessa de Jesus, quando ele promete dizendo que o Pai enviaria outro Consolador. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai que entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, Jesus está dizendo que se o Pai sabe dar coisas boas aos filhos, imagine o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E quem é que batiza com o Espírito Santo? É o próprio Jesus. Então, outra pergunta: por que Cristo quer nos batizar com o Espírito Santo?
para nos dar poder para fazermos toda a vontade de Deus. Romanos 8, 3 a 4 e Filipenses 4 a 13. Para nos dar poder para orar, amar o próximo, louvar a Deus, perdoar os pecados dos outros, suportar o outro, obedecer e tudo que Deus mandar fazer. Para nos dar poder para sermos discípulos e testemunhas, dando-nos ousadia, graça e palavra para evangelizarmos com eficiência outras pessoas. Atos 1:8, Jesus disse que seríamos testemunhas dele por meio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Para nos dar também poder para sermos transformados à imagem de Cristo. 2 Coríntios 3:18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, você pergunta, como receber então, pastor, o batismo com o Espírito Santo? Você deve ouvir a mensagem da palavra, que nós fizemos agora, e crer no poder de Deus pela fé. Gálatas 3, 2 a 14, fala isso. Pedi ao Senhor com fé que lhe batize com seu Espírito. Tiago 1, 6 a 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, você deve deixar o Espírito Santo transbordar dentro de você pela fé. Veja o que diz o texto de João 7, 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Você crê? Então é para você também. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E por último, deixar fluir os rios no seu interior, os rios de água viva do Espírito Santo, com fé, dando graças a Deus e na maioria das vezes falando em línguas estrangeiras, dialetos ou estranhas, glossolalia. A manifestação da maioria das vezes do batismo com o Espírito Santo vem com línguas estranhas ou estrangeiras. Mas não é o único dom. Pode vir também com outros dons. O falar em outras línguas é bíblico? Claro que sim. É o que nós estamos falando aqui. Mas o que fala deve ter o cuidado de como falar em línguas. Tem que ter o cuidado de como fala. Nessa experiência de batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas pode ser uma das evidências, mas não é a única. Atos 19, 6. Veja só. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Que há dois dons, o dom de línguas e o dom de profecia. Falar em línguas é o menor dos dons espirituais, pois edifica só a si próprio, e não à comunidade, não aos outros. Veja 1 Coríntios 14, 4, diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O falar em línguas é falar com o Espírito, movido pelo Espírito Santo. Portanto, não se entende o que se fala, mas há uma edificação espiritual, há uma edificação pessoal. 1 Coríntios 14, versos 14 e 15 diz: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito,
mas também cantarei com entendimento. 1 Coríntios 14, 14 e 15. Quando falado na igreja, é fundamental que se interprete outro dom, a interpretação de línguas, para que haja edificação de todos. Então, quando se fala em línguas na igreja, é necessário que haja interpretação. Veja 1 Coríntios 14, 28, diz: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Nada impede que quem fala em línguas, até na igreja mesmo, faça discretamente, baixinho, né? Para se edificar, sem causar escândalos ou tumulto, pois o espírito do profeta está subordinado ao profeta, e tudo deve ser feito com ordem e decência. Ou seja, o meu espírito está subordinado à minha vontade. Se eu quiser parar de falar em línguas, eu paro. Se eu quiser falar em línguas baixinho, eu falo. Se eu quiser falar em línguas dirigindo o meu carro, eu falo. Eu estou me edificando. Mas quando eu estou na igreja, eu tenho que ter o cuidado para que o dom de línguas seja interpretado. Se eu estou falando em línguas baixinho, o Espírito do Senhor diz: alteie a voz, aumente o volume da sua voz, você deve fazer em obediência ao Espírito, porque o Espírito vai levar alguém a interpretar, vai levar alguém que tem o dom de interpretação a usar esse dom para edificar a igreja. Mas se o Espírito não te fala isso no teu coração, fica caladinho lá, ou se não, fala em línguas baixinho, se edificando. Não há necessidade de muito barulho para que as coisas de Deus aconteçam. As coisas de Deus acontecem naturalmente. Nada impede que quem fala em línguas, até na igreja mesmo, faça discretamente para se edificar. Veja o texto de 1 Coríntios 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, o espírito do profeta está subordinado à vontade do profeta. Bem, amados, nós falamos hoje sobre a entrada no reino. E na entrada no reino subtende-se a porta do reino, que é Jesus. Mas na prática, precisamos nos arrepender de nós mesmos, precisamos também nos batizar nas águas, em nome da Trindade, e também estar apto, aberto, crendo que Jesus, a qualquer momento, pode lhe batizar com o Espírito Santo e com fogo. Se você crer nisso, diga amém e glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a atenção que vocês têm dado ao projeto Asileia. Quero dizer que esse projeto tem como missão colaborar com o estabelecimento do reino de Deus nas vidas, nas pessoas, nas famílias, nas comunidades, na sociedade, e trazer a diferença, trazer realmente verdades sobre o reino de Deus, verdades bíblicas, para que nós possamos seguir o caminho do Senhor, que é perfeito. E eu quero dizer que você pode entrar em contato conosco para tirar dúvidas, questionamentos. Estou à sua disposição, meu irmão, minha irmã. Estou a seu serviço para lhe ajudar nas suas dúvidas, naquilo que você precisar. Vou deixar meus contatos aqui. Você me encontra no Facebook ou pelos meus telefones. Estaremos também no YouTube e no Twitter. Muito obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.